Talvez você cresceu numa casa onde você aprendeu ou entendeu isso nas entrelinhas de que a tua voz não tinha importância. O Espírito Santo me manda dizer isso. Talvez você tenha ouvido tanto cala a boca na sua vida. E você acha que a sua voz não tem importância. E você acha que ninguém te ouve. Você acha que quando você fala, as pessoas não levam em consideração a sua opinião. Deus está mandando dizer para você nessa manhã que Deus gosta da sua voz. Que Deus se importa com a sua voz. E que Ele ama quando você fala. E Ele te escuta. E Ele te responde. Assim como eu amo ouvir a voz do Davi e da Luísa, Deus ama ouvir sua voz. E sabe quando a gente está nessa fase da oração, né? É a fase que a gente vai diante de Deus com a nossa listinha de pedidos. Quem aqui faz listinha de pedidos? Eu tenho isso, sabia? Faz parte, falar e ser ouvido é uma parte da oração. Mas tem um momento na nossa vida que a gente vai para a oração só para isso, só para falar e ser ouvido. E aí a gente vai com aquela listinha. Então você escreve 200 nomes na listinha. Vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha tia, pelo meu chefe que precisa converter. Vou orar por aquelas circunstâncias, pela dívida financeira, pelo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você faz aquela lista. Aí você chega diante de Deus, como os meus filhos chegam diante de mim, empolgado, pedindo. E você fala como se fosse uma matraca. E sabe, tem horas até que Deus queria intervir e fazer alguns apontamentos a respeito daquilo que você está falando, mas você ainda está nessa fase e Deus, tudo bem, Ele deixa você falar, fala. Só que quando você está nessa fase de oração, é muito engraçado, porque você consegue orar 20 minutos no máximo. Porque acabou os nomes da lista, acabou os pedidos da lista, você não tem mais assunto, você não tem mais o que orar. E como eu disse, é importante, mas Deus quer nos levar numa fase além dessa, amém? Qual que é a próxima fase? Se a primeira é falar e ser ouvido, a segunda é encontrar e ser transformado. Orar é falar e ser ouvido, mas orar é encontrar e ser transformado. Abre comigo aí rapidinho Mateus 6,6. Isso aqui mudou a minha vida, esse entendimento. Mateus 6,6 diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então percebe uma coisa, quando você vai para o seu quarto orar, fechar a porta, não está falando assim, o seu Deus que escuta você falando no secreto. Ele diz assim, o seu Pai que te vê no secreto te recompensará. Meu irmão, toda vez que você entra no seu quarto de oração, você não está entrando só para falar, você está entrando para encontrar. Quando você entra e fecha a porta, deixa eu te contar uma coisa, Deus está lá. Deus te vê lá. Deus está querendo ter um relacionamento, encontrar com você pessoalmente, não apenas ouvir sua voz, mas se revelar a você. E nessa revelação, Ele quer te transformar. Olha só o que o Ravenhill falava, muitas pessoas oram para ser abençoados, e isso tem a ver com a primeira etapa, mas ele diz, algumas pessoas apenas oram para ser quebrantados. Se o primeiro nível é um nível mais raso, aqui nós já estamos falando de um nível mais profundo. Se o primeiro nível nós estamos falando de um nível mais físico, mental, aqui nós estamos falando de envolver as nossas afeições, as nossas emoções, de estar com a nossa alma diante do Senhor, de deixar Ele mostrar quem nós somos, o nosso pecado e nos limpar. Enquanto você ora, sabe o que Deus faz? Deus vai tirando cada vez mais da sua carnalidade, do seu pecado. Ele vai deixando você mais vazio e vai colocando mais da presença dEle em você. Orar é encontrar e ser transformado. Olha o que diz Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa fase é uma fase que envolve coração. Sabe o que Jesus detestava? Fariseu. Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. John Bunyan dizia assim, olha, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Deus está vendo o teu coração quando você entra no teu quarto para orar. Ele está se encontrando com você e Ele quer tocar em você para que você seja completamente transformado à semelhança de Cristo. Mas não só isso, existe um nível mais profundo. Nós falamos do falar e ser ouvido, seria uma infância. Nós falamos do encontrar e ser transformado, seria uma juventude. Mas então existe uma fase de maturidade. E essa fase significa que orar é ouvir e ser íntimo.
Kierkegaard dizia, um homem pensava que orar é falar, mas quanto mais ele orava, ele percebeu que orar na verdade é ouvir. Abre comigo aí Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A esses ele dá a conhecer a sua aliança. Deus não apenas quer ouvir você, Deus não apenas quer encontrar com você, mas Ele quer contar segredos para você. Deus quer que você conheça a voz dEle. João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse assim: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho vos chamado amigos, porque aos meus amigos eu revelo os segredos. Existe um lugar mais profundo e Deus está te chamando para esse lugar mais profundo. Talvez você tenha uma vida de oração. Talvez você, enquanto eu perguntava, você falou assim: Val, eu tenho uma vida de oração. Mas talvez você esteja nesse nível de falar e ser ouvido. Talvez você esteja nesse nível de encontrar e ser transformado. Deus quer levar você para águas mais fundas. Ele quer contar os segredos dele para você. A gente vai entendendo com o passar do tempo que nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade, mas nós oramos para que o nosso coração seja transformado ao ponto de querer a vontade de Deus na terra. E é isso que Ele deseja para nós na nossa vida de oração. Ele deseja que nós chegamos nesse lugar de intimidade.